Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos trazer alguns estudos científicos e conectar com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como nós devemos lidar com o erro dos outros e como a educação e o crescimento podem nos fazer crescer. Para iniciarmos, façamos a nossa prece. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos juntos aprender com a luz de mais alto. Que os teus bons anjos possam nos guiar e que todos recebam as graças por tanto amparo e amor. E que a necessidade de cada um que nos acompanha possa ser atendida de acordo com as luzes e a bondade daqueles que nos rodeiam. Olhe pelos que mais sofrem, que assim seja. Muito bem, para iniciarmos as reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é Mateus capítulo 7, versículo 2. Pois com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Socorramos. De certo observarás em toda parte desacordos, desentendimentos e desajustes e discórdias. Junto do próprio coração surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Em desamados, desertam da estrada justa. Amigos queridos, abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância. Desprezá-los será perdê-los. É imprescindível que saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Situemo-nos aos pés dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação de serviço silencioso. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes o apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibração de entendimento e de carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução, e segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Que assim seja. Olha só que texto assertivo e tudo a ver com o tipo de psicologia positiva, de psicologia do ensino e da vivência familiar, especialmente se a gente pensar, por exemplo, em educações de filhos e crianças, né? Como este texto de Emmanuel, ele se encaixa perfeitamente. Jesus nos disse, a medida com que usarmos para medir aos outros, também seremos medidos. Isso é uma representação da lei de ação e reação. A lei de que tudo que nós emitimos retorna para nós. E isso não é maldade não, tá? Não é vingança de Deus, como alguns pensam. Isso é o método perfeito educativo da lei universal. Deus criou as leis para que possamos evoluir. Então, já que nós emitimos algo e às vezes nem damos o valor e a atenção do que aquilo que emitimos está surtindo ao nosso redor, aquilo retorna para a gente. Retornando, vamos perceber. Se é bom, positivamente. Se é ruim, vamos despertar o que nós estamos fazendo de ruim e que mal percebíamos algumas vezes, né? E Emmanuel é muito didático para nos ensinar que isso se aplica muito nas convivências e relacionamentos diários daqueles entes queridos, dos familiares, filhos, pais, irmãos, pessoas próximas que são difíceis como um todo.
Vamos pegar um exemplo para aplicar no texto que Emmanuel nos disse. Se eu tenho um filho ou um ente muito querido que está perdido temporariamente no mundo das drogas, quais são as ações que Jesus nos ensina e que Emmanuel comenta que podemos fazer para auxiliar na recuperação? Seria brigar, censurar, afastá-lo do coração, como diz que essas atitudes podem gerar? Seria bater, como Emmanuel nos ensina? Tudo isso vai afastar o ente querido de nós e não resolve o problema. Significa que a gente vai conseguir fazer tudo o correto na hora de início? Não, mas significa que mesmo que erremos, devemos saber o que é o correto e buscar praticá-lo, porque praticando a gente recupera, cresce e melhora. E nesses ensinamentos, Emmanuel nos dá, então, a clareza de que a forma correta é estar presente, se colocar no lugar, empatia, né? Essa palavra não estava na moda na época do texto, mas o que ele quis dizer é termos empatia. Ou seja, se você se coloca no lugar do outro, por algum motivo você estivesse passando por aquela situação, como você precisaria ser tratado e o que poderia fazer bem para você. E é estar presente. Quando é possível falar algo construtivo e não condenando. Quando é possível dar uma opinião que reforce o lado positivo e o bom pensamento e resolução do outro, e não a censura, né, e a crítica destrutiva. Se você pode estender a mão, esteja com a mão aberta em qualquer momento, porque não na hora que a gente quer, mas em algum momento a pessoa pode precisar. E ele, sabendo que os braços e as mãos estão abertos, ele poderá se aproximar para ser amparado. Então, e acima de tudo, ele também nos diz, mantenha o pensamento e a vibração positivas em harmonia para o bem e para o entendimento e compreensão em torno daquelas pessoas. Lembrando que o nosso pensamento tem poder. Então, se a gente mantém a compreensão no pensamento com relação às atitudes da outra pessoa, isso vai trabalhando a nossa capacidade de agir mais retamente também. Fácil? Nem sempre. Eu também digo, nem sempre a gente consegue manter, né, todo o pensamento positivo, mas é o treino. Deus não nos pede para sermos santos de um dia para o outro. Ele pede o esforço contínuo de melhora. É isso que nós devemos buscar. Vale para a educação, para os relacionamentos, para os amigos, pessoas queridas e até mesmo para conosco mesmo, né? E dentro desse contexto, nós trouxemos o nosso lindo livro Mãos Marcadas, ditado por espíritos diversos, psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é Erros de Amor, ditado por Maria Dolores. Ante os erros de amor que aparecem na vida, nunca ergas a voz. Recorda, coração, se a pessoa acusada fosse qualquer um de nós. Quem poderá pesar as circunstâncias de convivência, angústia e solidão? Quanta mudança chega de improviso por um sim ou por um não. Entre afeto que sonha e dever que governa, quanto conflito surge e quanto anseio vem. Quando a dor de ser só escurece o caminho, ninguém pode prever as lágrimas de alguém. Votos no esquecimento, afeições destruídas, ocultas aflições, desencantos fatais. Quanto chora quem sofre ante golpe e abandono, e quem bate ou despreza, às vezes sofre mais. Ante as faltas de amor, alma querida, não te des a censura sempre vã, que o teu dia de amor incompreendido talvez chegue amanhã. Problemas de quem ama, em luta e prova, sejam teus, sejam meus. Quem os conhecerá desde o princípio? Quem os verá? Só Deus. Que assim seja. Que poema lindo, né? Como ele corrobora o que nós acabamos de refletir no Evangelho. Ele tem como título principal os erros do amor, ou seja, às vezes as pessoas erram e erram contra a lei divina por amor, mas aquele amor que ainda
é meio humano, que às vezes é infantil, não tem aquela pureza necessária que o Cristo nos ensina, que um dia chegaremos lá. E o que esse texto deste poema vem nos ensinar? Ante os erros do amor, seja de um cônjuge, seja de um pai, de uma mãe, seja de um filho ou de qualquer pessoa próxima, busquemos nos colocar no lugar do outro, porque muitas vezes nós estaremos lá sim, ali na frente. E aí, quando nós estivermos naquele lugar de errar por amor, ou pelo menos pensando estar agindo com amor, mas errando, nós vamos precisar de amparo e compreensão. E se nós recebemos, como disse o Evangelho, tudo o que emitimos, à medida com que medimos, seremos medidos. Nós estamos nos resguardando e fazendo bem a nós mesmos quando buscamos compreender, perdoar e nos manter abertos para as melhores soluções. Lembrando que as melhores soluções nos conflitos nunca são exatamente, normalmente, pelo menos na maioria das vezes, aquela que desejamos, mas o meio termo, o meio do caminho, porque é muito difícil alguém estar 100% sem razão e o outro 100% com razão, mesmo que tenha porcentagens, digamos assim, diferentes na razão ou não. Se a gente chega mais no meio do caminho, cedendo para ambos os lados, o conflito se resolve muito mais fácil. Eu também digo isso um pouco pela prática que tenho tentado em algumas situações. E realmente, Deus é perfeito e os ensinamentos do Evangelho nos guiam a Ele. Que nós então possamos nos inspirar para fazer o nosso melhor com amor, mas acima de tudo também sabendo que esse amor significa compreender, esperar o tempo, saber estar presente sem condenar e perseguir, mas ao mesmo tempo dando o nosso melhor. E dentro desse contexto, nós trouxemos um artigo científico muito bacana, cujo título é o seguinte: Erros dos alunos e reações dos professores no ensino à beira do leito. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Advances in Health and Science Education, que quer dizer Avanços na Educação em Ciências da Saúde, pela primeira autora, Hannah Rubisky, e último autor, Martin Gartmeier. Bem, por que esse artigo é interessante para o contexto do aprendizado e de como lidar com os erros alheios? Porque ele faz um estudo comparando como que os professores médicos ensinam os seus alunos que estão formando em medicina na beira do leito de atendimento e como isso pode ser melhor aproveitado, porque os alunos erram quando estão aprendendo, espera-se até que haja erros, E o que esse estudo fez foi comparar a forma de ação dos professores mediante os erros para ver o quanto aquilo pode implicar num crescimento, melhoria e aprendizagem do aluno ou não. E como nós podemos imaginar, o que foi concluído é que todas as vezes que o professor tem uma reação punitiva sem explicar e detalhar o que ele espera muito para dar um feedback do erro e de forma mais negativa, o aluno não aprende e o erro tende a se repetir. Agora, quando durante o erro já há uma construção positiva de explicar o que está errado e dada uma oportunidade mais rápida de repetir a prática e colocá-la novamente em atividade, o aluno aprende muito mais. Ou seja, quando nós abraçamos o erro como uma forma natural de aprendizagem, mas instruímos para o correto, isso vale para a nossa vida, em família, para os filhos, pais, enfim, e também para professores, para a educação como um todo. Isso passa a ser muito mais construtivo para a aprendizagem e a nossa evolução, Com certeza, condizente com o Evangelho, como acabamos de refletir. Bondade gera bondade, tudo que emitimos retorna com a medida com que julgamos.
seremos julgados. Vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por Tua luz e pela inspiração que nos dá sempre para nos ensinar a sermos melhores. Que saibamos dar o nosso melhor, mesmo com os erros que ainda cometemos. Saibamos nos avaliar e escutar esses bons mentores e professores que nos inspiram para o bem, para de fato crescermos. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.